Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre validação de diploma para poder trabalhar na Itália, então não é a parte de documentação para poder estudar na Itália. Não tem nada a ver com visto nem nada não. Já é para aquele cidadão italiano ou aquele cidadão que possui o permesso de soggiorno, então ele é o estrangeiro que reside legalmente na Itália, ou até mesmo para aquele que já fez o reconhecimento, na verdade a validação do diploma em outro país da União Europeia, mas ele vai precisar fazer tudo isso aqui de novo para poder exercer a profissão legalmente na Itália. Então, primeira coisa, existem dois tipos de profissões na Itália. A profissão não regulamentada e a profissão regulamentada. Qual é que é a diferença? A profissão regulamentada é aquela que a profissão há um órgão competente, como por exemplo medicina, enfermagem, farmacêutica, administração, então que você realmente fez uma faculdade, teve uma graduação, e então você vai precisar fazer todo o reconhecimento, toda a validação na Itália, no órgão competente da sua profissão. E a profissão não regulamentada é aquela que é uma profissão que não existe um órgão competente, tipo telemarketing ou relação de artista, alguma coisa artística. Então você faz a validação diretamente no consulado italiano do estado no Brasil que você reside. Então eu acho que acaba sendo um pouquinho mais fácil nessa parte. Bom, o foco ele vai ser sobre as profissões regulamentadas, regularizadas, ou seja, aquelas que precisam de todo aquele reconhecimento na Itália. Então a primeira coisa e mais importante que você precisa fazer quando estiver na Itália é ir no Ministério de sua competência, no ministério da sua profissão. Então a gente vai colocar hoje como exemplo, porque o canal é um foco na enfermagem, então falamos sobre o Ministério da Saúde, né? Você que é enfermeiro, estamos falando de graduação, tá? Você que é enfermeiro, você que é médico, enfim, que seja da área da saúde, você vai para o Ministério da Saúde e você vai pedir a domanda di riconoscimento di un titolo professionale di un paese extracomunitario com validazione, né, in Itália. Então você vai pedir, né, você vai fazer essa domanda, você vai juntar documentação e existem dois formulários importantes que você precisa saber. O primeiro formulário é simplesmente o formulário que você vai preencher ele com sua data de nascimento, seus dados pessoais, se você é cidadão italiano ou tem permesso de soggiorno, toda essa parte mais chatinha, sabe? E o segundo módulo é o módulo mais importante, que, só para ler o nome aqui, é o módulo D21NF. Eu vou deixar um link aqui embaixo com todos esses formulários, o site do Ministério da Saúde, tudo bonitinho para vocês não se perderem na pesquisa, na procura. Nesse módulo tem uma lista de todos os documentos que vocês precisam juntar. E são documentos muito importantes que a gente precisa da cópia, na verdade a gente precisa do original, a gente precisa de uma cópia autenticada e traduzida e apostilada, obviamente, né? E lembrando que todos esses documentos, eles têm que ser o mais especificado possíveis, porque na Itália é bastante burocrático, então eles exigem tudo. Ah, mas o que é que eles exigem? Eles exigem, por exemplo, no seu histórico escolar, então você vai pedir o seu histórico escolar com todas as disciplinas cursadas de forma bem detalhada, com cada disciplina tendo a carga horária, tá? O seu estágio, quantas horas de estágio foram, o seu TCC também, eles precisam, digamos assim, de alguma coisa, uma declaração que fale, não, realmente, a fulano fez o TCC, entregou, ele tirou a pontuação tal, ele falou sobre esse assunto e ele foi admitido, né? Ele passou, digamos assim, ele teve o motivo de ser, né, de terminar basicamente a formação da faculdade, tá? E nisso aí eles são muito exigentes, então é bom a gente juntar tudo bonitinho para não precisar, né, depois ter que refazer tudo de novo. Claro que se tiver algum problema, se tiver faltando alguma documentação, o Ministério da Saúde ele vai te avisar, vai te dizer, olha, tá faltando um documento tal, mas é bom a gente já entregar tudo certinho, então nessa hora você vai revisar tudo para não esquecer de nada. Mas eu tenho esse módulo aberto e eu vou ler para vocês o que tá precisando. Basicamente, ele serve para todas as profissões, mas claro, né, esse está falando sobre enfermagem. Mas na parte de competência profissional, tipo na parte do diploma, você só
troca pela sua profissão. Então, eu vou ler para vocês agora quais são esses documentos. Basicamente, a documentação que vocês vão precisar é uma cópia de identidade, tá? Com foto e com assinatura do requerente. Depois precisa, caso você não possa fazer esse processo você mesmo, você pode delegar um terceiro. Então você faz uma délega, que é basicamente você dando todos os poderes para essa terceira pessoa poder resolver esses problemas em seu nome, tá? Então, isso também. Uma cópia autenticada do título de estudo, então uma cópia autenticada do seu diploma, tá? Com um certificado nominativo, que seria o quê? Emitido pela universidade onde foi feito a sua graduação, tá? A indicação da durata, ou seja, então toda a carga horária do seu curso, o elenco de exames, de provas, no caso, o elenco de provas, de disciplinas, com cada uma sua carga horária. Então, é o número de horas, carga horária, tanto de parte teórica como de estágio e parte prática. Se tiverem alguns créditos, também tem que discriminar quais créditos são esses e se virou carga horária. Uma cópia autenticada do título de habilitação da atividade, como se fosse, por exemplo, Corém ou CRM, por caso de médico. Uma cópia autenticada da inscrição do álbum profissional no país que foi conseguido, ou seja, uma cópia autenticada de que você está inscrito legalmente na sua profissão, que não tem nenhum débito, não tem nada, tipo, você tá tudo certinho na sua área, você não tá devendo, você não tem nenhuma ficha criminal, não tem nada, nada que seja interligado à sua profissão. Importante, a dichiarazione di valore in loco, ou a declaração de valor. A declaração de valor é aquele papel, aquele documento específico que ele vai te dar o ok para você validar o seu diploma na Itália, tá? Então, ele é muito importante você ter ele, e nele vai ter um monte de coisa, né? Que o seu diploma foi emitido legalmente no país que você fez a sua graduação. Que você tem todos os requisitos para ter feito a faculdade, então tem toda a parte do histórico escolar até o ensino médio, que você é habilitado, você tem o título de habilitação para trabalhar legalmente no seu país, todos os anos de curso da sua faculdade. Por exemplo, se o seu curso durou 5 anos, então tem que ter uma carga horária de 5 anos. Uma autenticidade da assinatura, da pessoa que assina o seu diploma, uma autenticação dessa assinatura. Se não tiver, é solicitada uma legalização do título efetuada pela autoridade competente, e as atividades profissionais que o título consente de exercitar no país. Isso também é muito importante, porque às vezes quando você entra na Itália, tudo que você fazia no Brasil, você é mais limitado na Itália. Então você tem que ter essa declaração que fala em quais áreas você pode atuar como profissional da tal categoria. Um atestado de honorabilidade profissional, que é o Good Standing, que também é sempre a autoridade do país que você reside que vai pedir, e nada que te impeça de exercer a sua profissão, tanto aqui no Brasil como fora. Um certificado com atividade laborativa feita depois do título. Então, se você assinou a carteira, você passou algum concurso, alguma coisa, você tem que ter também esse documento que mostra onde você estava trabalhando, e uma cópia autenticada também dessa especialização, desse certificado, de cursinhos extra que você fez, você vai ter que ter também para poder acrescentar no seu diploma, né? Então, esses daqui são os documentos em si que você vai precisar elaborar, né? Aí você me pergunta, mas para todo esse processo tem um custo? Sim, gente, tudo tem um custo. Claro, você vai ter já o custo de emitir documento, de pagar certidão, tradução, apostilamento, mas você também vai precisar pagar para o Estado uma marca da bollo, que tipo, na Itália você precisa fazer tudo pagando essa marca da bollo. Eu vi que dependendo da profissão, eles podem pedir uma marca da bollo, ou podem pedir 2. No caso de enfermeiro, eu vi que também médico, eles pedem uma marca da bollo.
que é no valor de 16 euros, então não é muito caro, mas é sempre um gasto, claro. E você vai enviar a documentação numa busta pré-afrancata, que é basicamente um envelope com dentro outro envelope, e você vai enviar para Roma, tá? No link que eu vou deixar aqui embaixo já vai ter o endereço tudo bonitinho para vocês enviarem sem errar. Quanto tempo leva para eles analisarem a documentação e para eles também, tipo, falarem, ó, tá tudo ok, né? São 4 meses para eles poderem analisar a sua documentação e eles darem um ok. Depois que eles validarem o seu diploma, você ainda vai precisar fazer ou um tempo de adaptação, então eles vão verificar num tempo determinado por eles se você está se adaptando, principalmente por conta da língua, da cultura e tudo, ou eles podem, com certeza, isso eles pedem sempre, uma prova de competência, um exame de competência, que é justamente para ver se você tem os conhecimentos para poder trabalhar, né, para poder exercer a sua profissão. Ou também eles podem pedir que você faça uma disciplina ou outra, ou até mesmo um curso de italiano, né, para poder se comunicar bem com a equipe que você irá trabalhar. Por algum motivo, o Ministério competente, ele fala, não, você não está apto porque você não atingiu a carga horária que a gente solicita. Que é por isso que eles pedem que cada disciplina, tudo tenha uma carga horária específica, porque dependendo do curso que você fez, ele pode não atingir a carga horária que eles querem, né? E quando isso acontece, você tem que ir para a universidade e daí você precisa fazer uma extensão. Então, essa extensão ela pode variar de 1 ano a 2 anos, depende de quanto eles querem que você complete essa carga horária, né? A vantagem disso é que, claro, né, você vai ter toda aquela rotina de universitária italiana, mas que você vai sair com um diploma italiano. Então, você vai sair com um diploma muito mais forte do que o seu brasileiro, né? Então, essa é a única vantagem, eu acho, né? Eu acho que ainda é melhor, sabe, o melhor caminho é fazer a validação do diploma pelo Ministério de Competência. Porém, já saiba que se der errado, você tem um outro caminho, que é pela universidade, tá? Não é toda universidade que aceita fazer essa extensão. Existem faculdades reconhecidas para que isso aconteça, para que elas façam esse tipo de trabalho. Então, vai depender da região que você estiver morando na Itália, né? Mas eu ainda acho uma opção B boa, né? Então, de qualquer forma, você vai conseguir exercer a sua profissão na Itália. Eu espero ter sido o mais claro possível nesse vídeo, que não ter ficado muito longo. E é isso, se tiver alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se quiser acrescentar alguma coisa também é só colocar aqui embaixo nos comentários. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com quem está precisando dessas dicas. Beijo pra vocês, tchau!